Saudações, senhores e senhoras, alunos e alunas. Essa gravação é o quarto capítulo do nosso videolivro do 7º ano do ensino fundamental. Espero que os senhores gostem, que se inscrevam no nosso canal, senhores, e quando se inscreverem, dê um clique no sininho para receber notificações. Todo o conteúdo desse capítulo, do livro todo, foi baseado na Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Espero que gostem e tenham bons estudos. Hoje a gente vai estudar razões e proporções. Caro aluno, nessa unidade vamos aprender a ler uma razão, identificar seus termos e determinar a razão entre grandezas, além de estudar a noção de escala. Vamos estudar também as proporções, identificar uma proporção, os meios e extremos, verificar como se calcula o termo desconhecido de uma proporção, utilizando a propriedade fundamental para resolver problemas do cotidiano, como auxílio de uma proporção. Resolver problemas que envolvem variações diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Esperamos que no final desse estudo você possa resolver problemas que envolvam razão, noção de escala e proporção, ok? Inicialmente, a gente vai fazer o conceito de razão. O conceito de uma razão consiste em uma divisão, ou seja, usamos razão para fazer comparação entre grandezas. Assim, quando dividimos uma grandeza pela outra, estamos comparando a primeira com a segunda. Sabendo que existe duas grandezas, A e B, a razão entre A e B, com B diferente de zero, é o quociente entre A e B, ou seja, A dividido por B, ou escreve-se na fração A sobre B. A razão é número racional em cima, dividido por outro número racional. O numerador é chamado de antecedente, o denominador de consequente. E a gente pode ler assim: 1 está para 2, 1 está para 3, 7 está para 10. Nesses três exemplos aí. Agora, a gente vai ver a proporção de um número racional sobre o número racional vai ser igual a outro número racional sobre o número racional. Se somente se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios, onde C e F é chamado de extremos e E e D é chamado de meios. C vezes F é sempre igual a E vezes D, simples assim. E aí a gente vai concluir um raciocínio. O que é uma razão para a gente ver em relação aos números? Olha que um colégio tem 1.800 estudantes. Sabendo que o número de alunos é igual a 600, a razão entre o número de alunas pelo total de alunos desse colégio é... Bom, nós sabemos que um colégio possui 1.800 estudantes. Ele quer saber a razão entre alunos e alunas, certo? Então, nós sabemos que se tem 1.800 estudantes e 600 são alunos, as alunas são 1.200, que eu pego os 1.800 e tiro os 600. Aí que é a razão entre as alunas e os alunos é 1.200, que são as alunas, por 600, que são os alunos. E assim, eu escrevi lá, 1.200 está para 600. Simplificando membro a membro, por 600, eu tenho 2 sobre 1. Então, essa é a razão, é de 2 para 1. Ou seja, para cada duas alunas, eu tenho um aluno. 2 para 1. Vamos ver aqui um exemplo semelhante ao anterior, né? Na nossa turma tem 30 alunos, sendo 18 meninas e 12 meninos. Então, a razão entre os meninos e as meninas é o quê? 2 sobre 3. Mas por que é 2 sobre 3? Porque a razão entre meninos e meninas. Menino no numerador, menino no denominador. 12 para 18. Simplificando os dois membros por 6, que dá para dividir por 6 os dois, vai ficar 2 terços. 2 está para 3. E ao contrário, a razão entre as meninas e os meninos é 18 sobre 12. Dividindo os dois por 6, vai ficar 3 para 2. 3 está para 2. A razão entre dois números é o quociente do primeiro pelo segundo, tá bom? Não esqueçam disso.
A razão dos meninos para menina. Menino primeiro no numerador, menina no denominador. E a razão entre meninas e meninos é menina no numerador e menino no numerador. E já que os senhores entenderam muito bem isso aí, vou passar exercício para os senhores fazer, né? Olha lá. Escrevam para mim. Tem um exemplo aí, né? Escreva um símbolo lá. 3 está para 7. Escrevi ali. Escreve para mim, ó, 6 está para 11, 1 está para 5. E assim até a letra F, tá bom? Tem mais um exercício aqui, ó. A prova de matemática tinha 18 questões. Mariana acertou 9 e a partir das informações, qual que é a razão entre o acerto e o total de questões? Pense aí o que eu falei. O que vem primeiro é numerador, o que vem depois é denominador. E assim também o exercício número 3 pode ser resolvido, ok, senhores? É a razão entre a altura de um pai com a altura da Aninha e a altura de Aninha, é? Pai da Aninha e a altura da Aninha. A razão entre a altura deles, do pai da Aninha é numerador, da Aninha vai ser denominador, não é assim? Razões especiais. Velocidade média, a distância percorrida pelo tempo. Né? Isso aí é velocidade média. É a distância percorrida dividida pelo tempo. Consumo médio, quilometragem percorrida e litros de combustível gasto. Densidade demográfica, o número de habitantes pela área total. E escala, tamanho do desenho comparado com o tamanho real. Ok, senhores? Essas são as razões especiais. A escala. A escala é a razão entre a medida utilizada e a medida real, ambas a mesma unidade. Medida de comprimento do desenho e medida do comprimento real. Um salão de festa tem 20 metros de comprimento. Esse comprimento é representado por um desenho de 40 centímetros. Então, a escala do desenho é... Então, a medida do desenho é 40 centímetros. E a medida do comprimento real, 20 metros. Então, eu vou pegar... Ele não está em 40 centímetros? 20 metros, aí eu multiplico por 100, que eu vou saber quantos centímetros. Tem que estar na mesma unidade, tá bom? Então, ou transforma para metro 40, ou transforma o metro para centímetro. Aí, 1 metro é 100 centímetros, então 20 metros é 2.000 centímetros. Então, a escala é 40 por 2.000. Simplificando ali por 10, dá 4 por 200. Simplificando por 4, 1 por 50. A escala é de 1 por 50. 1 para 50, a cada 1 centímetro do desenho corresponde a 50 centímetros reais. Simplesinho, né? Só fazer uma razão isso aí, ó. Então, tem os exercícios aí que envolvem razão. Os senhores podem fazê-los e qualquer coisa coloca na notificação ou leva para o professor dos senhores tirar dúvidas, ok, senhores? Temos também aqui, ó, uma de a planta daí para os senhores acharem a proporção dela. Está de 1 por 40. O que quer dizer isso? Qualquer coisa, vocês voltam o vídeo e vêm analisar o que é essa escala, 1 por 40. Na explicação atrás, os senhores vão entender muito bem. A proporção. 2 está para 3, assim como 4 está para 6. Essas razões, essa proporção só vai ser igual se o produto dos extremos for igual ao produto dos meios, igual eu ensinei lá atrás. Né? 3 vezes 4 é 12, 12 vezes 6 é 12. Então, está certinho. As razões são iguais, então temos uma proporção. Observa abaixo as duas bicicletas. Uma tem 8 centímetros por 5. A outra tem 10 por 16. Aumentou em 2, né? Dobrou. Isso que é uma razão legal. A razão entre a largura e a altura da primeira é 5 para 8. E a razão da largura pela altura da outra é 10 para 16. Todas as duas foi multiplicada por 2. 5 vezes 16 é igual a 10 vezes 8, que dá 80 as duas, né? Lemos, A está para B, assim como C está para D. Produto dos extremos é igual ao produto dos meios. A gente vai fazer o que é uma proporção direta, o que é a proporção inversa. Uma proporção é direta quando você aumenta de um lado e o outro aumenta também. Por exemplo, 2 está para 1. O 2 no numerador, se passar para 4, eu multipliquei por 2, não foi? E o denominador aconteceu a mesma coisa. 1 aumentou para 2. É igual a história dessa árvore, que ela cresce na faixa de 3 centímetros por dia. Ela dobra.
3 centímetros por dia, ela dobra. Então, se ela cresceu, cresce 3 centímetros por dia, ali agora na outra proporção ele passou para ser 6 centímetros. E a outra corresponde a um mês, é uma coisa que quer dizer mês ali, não é dia não. 3 centímetros por mês. Então, se no segundo mês ela cresceu 6 centímetros, o outro 2 representa o segundo mês. Eu multipliquei por 2. Olha a outra condição. Ela cresceu 3 centímetros também, passou para 9. Aumentou mais um mês, ficou 3 meses. Então, qualquer uma das razões vai mostrar para vocês que ela cresceu 3 centímetros. 6 está para 2, 9 está para 3. Essa é uma proporção direta. O que é uma proporção inversa, então? Uma proporção inversa é quando você aumenta de um lado e o outro diminui. É assim que funciona. Vamos lá. Você está indo daqui para Belo Horizonte a 100 km por hora. Vai ser multado tudo tem radar, mas o Fusquinha aí está acelerado. Aí você gasta 1 hora para chegar lá andando a 100 km por hora, direto, 100 km. Você gastou 1 hora. Se você baixar para metade a velocidade, você vai gastar o dobro do tempo, que é 2 horas, não é? Essa é uma proporção inversa. E a gente representa com uma seta ao contrário da outra, né? Proporção inversa é a alta ali, ó. 5 está para 1, assim como 3 está para 2. Ok, senhores? É uma proporção inversa. Correto? Vejamos agora a do Fusquinha, então, um exemplo aqui, tá bom? Vejamos agora um exemplo de um exercício. Eu vou resolver para os senhores que depois vai ter exercício semelhante. Para fazer uma receita de bolo, você irá utilizar 1 colher de açúcar para cada 2 colheres de trigo. 1 colher de açúcar para cada 2 colheres de trigo. Se você já colocou 3 colheres de açúcar, quantas colheres de trigo você deve colocar? Olha, se para cada colher de açúcar eu coloco 3 de trigo, não é isso? Para fazer a receita de um bolo, você irá tirar 1 colher de açúcar para cada 2 colheres. Uma para cada 2 colheres de trigo. Se eu colocar 3 colheres de açúcar, quanto de trigo eu tenho que dar para equilibrar? Correto? Então, 1 colher de açúcar, eu tenho que colocar 2. Coloquei ali na frente. 1 de açúcar, 2 de trigo. É algo que eu acho normal. Mas eu coloquei 3 colheres de açúcar para igualar o esquema, a receita, para o bolo ficar bem certinho na receita, eu vou descobrir quanto que é. O produto dos extremos não é igual ao produto dos meios? Está ali, 1 está para 3, assim como 2 está para x. Multiplica o produto dos extremos. 1 vezes x é x, 3 vezes 2 é 6. X é igual a 6. Então, eu vou ter que colocar 6 colheres de trigo. Simples assim, né? Eu tripliquei açúcar, vou ter que triplicar o trigo. Relação diretamente proporcional. O motociclista saiu de sua casa 9 horas da manhã e chegou no seu destino às 11 horas da manhã, pilotando uma moto com a velocidade de 120 km por hora. Qual seria a sua velocidade se o tempo gasto fosse 5 horas? Olha, se ele a 120 km por hora ele gastou 2 horas, se ele gastou mais tempo na viagem, ele vai ter que diminuir a velocidade, né? Porque se ele aumentar, vai chegar mais cedo ainda. Então, ele aumentou as horas, ele vai ter que baixar a velocidade. Aí eu inverto as setinhas. Mas aí o que acontece? 120 está para x. E lá eu inverti a proporção, a razão. Em vez de ser 2 estando para 5, 5 está para 2. E agora é só multiplicar. 5 vezes x é 5x, 120 vezes 2 é 240. X é 240 sobre 5, x é 48 km por hora. Ele saiu de 120 km por hora para 48 km por hora. E gastou, nesse caso, então, 5 horas da viagem. Ok, senhores? Aumentei a velocidade, eu diminuo as horas. Diminuo a velocidade, eu aumento as horas. São razões inversamente proporcionais. Agora, uma relação de escala. 1 para 400 mil. A distância entre as cidades A e B é de 12 centímetros lá no mapa. Né? Logo, a distância real entre as duas cidades é... Então, vamos ver isso aí, né? É 1 por 400, lá no mapa. 1 para 12. Lá, 1 para 400 corresponde a 12
para x, que eu não sei quanto que é o valor. Né? A escala não é 1 para 400? No mapa é 12 para x, que eu vou saber a distância real. Agora é só multiplicar. 1 vezes x é igual a 12 vezes 400 mil, que dá 4.800.000 centímetros. 1 quilômetro é 100 mil centímetros. X é igual a 4.800 centímetros, que é 1 quilômetro, né? Então, x é igual a 100 mil, que é igual a 4.800.000. X é igual a 4.800.000 dividido por 100 mil. Simplificando ali, x é igual a 48 centímetros. Ok, senhores? Porque 1 quilômetro, eu tive que transformar, né? 48 centímetros, eu tive que fazer, multiplicar 1 quilômetro é x vezes 100 mil centímetros. Aí transformei para quilômetro. Aí deu 48 quilômetros, que eu achei que tem 4.800.000 centímetros. Se 1 quilômetro tem 100 mil centímetros, basta pegar o 4.800.000, dividir por 100 mil, eu achei que a distância é 48 quilômetros. Grandeza diretamente proporcional é isso que nós acabamos de dizer. Olha um exemplo: 50 km em 1 hora, 100 km em 2 horas, 50 km em 3 horas. Aumentei a quilometragem, aumentei as horas. É o exemplo de distância e grandeza diretamente proporcional. Isso é uma revisão para concluir o assunto. E agora, as grandezas inversamente proporcional, nós temos aí, onde faz um percurso com a velocidade de 60 km em 1 hora. 30 km gastou, aumentou para 2 horas. A 15 km ele gastou 3 horas. Então, são grandezas inversamente proporcionais, ok? Tem um exercício legal para os senhores aí, né? E os senhores façam esses 3 exercícios, repitam os problemas que nós resolvemos, para os senhores terem um bom entendimento. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, de compartilhar o nosso vídeo livro e até o próximo capítulo.